Olá, começa agora mais um programa News Comunidade. O Menino e o Mundo é um filme de animação que conta a história de Cuca, um menino que vive no interior e vê seu pai indo embora para buscar um trabalho na capital. Sentindo falta do pai, o menino decide deixar a casa e conhecer um mundo mágico bem diferente do dele. O longa é a primeira animação brasileira a concorrer numa categoria do Oscar e conta com a finalização de um sorocabano. Estamos recebendo em nossos estúdios o artista gráfico Gil Caserta, que também é professor do curso de Publicidade e Design daqui da Universidade de Sorocaba. Professor Gil, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Vamos começar então assistindo um trechinho desse vídeo, desse filme, desse curta-metragem, que concorreu ao Oscar. Acredito que você também já tenha visto, mas se não viu, acompanhe. Tá aí, então, o filme que concorreu ao Oscar e que, com certeza, levou a torcida toda do Brasil naquela expectativa. Agora, pergunta clássica, né, professor Gil? É praticamente impossível ou era uma expectativa muito grande de ter ali um coringa e reverter a situação para concorrer com o filme da Disney? Apesar do filme da Disney, muitas análises que estavam sendo feitas imaginavam que o filme da Disney já tem um visual já quase padronizado, né? Ele não acrescentaria muito, um prêmio para Pixar Disney não acrescentaria muito nessa visão da indústria, né? Então a gente apostava no Menino e o Mundo por conta desse diferencial. Ele poderia abrir um mercado pouco, já abriu mesmo com a indicação, mas ganhando, né, qualquer filme um pouco mais artístico, um filme de diretor, né, como a gente costuma dizer, teria maior projeção, né? E acho que isso poderia alavancar um mercado que ainda é pouco explorado, né? Agora está falando também de valores assim totalmente distantes, né? A produção do filme do Menino Mundo chegou no valor de quanto? Na verdade, assim, eu vejo alguns dados desencontrados, assim, mas de 500 mil a 2 milhões, porque depende de quem avalia, inclusive, os valores relacionados à divulgação do filme e tudo mais. Mas vamos dizer 2 milhões, que é até abaixo de um filme ao vivo, né? E da Pixar, 350, uma coisa assim. Milhões de dólares. Então, é uma coisa meio absurda a diferença. Mas, por outro lado, isso fez com que, primeiro que Sorocaba, através do seu trabalho de finalização, eu gostaria que o senhor explicasse o que é uma finalização num filme dessa natureza. Então, nesse caso, é um trabalho mais técnico, né? Da gente cuidar um pouquinho de como a imagem está saindo, porque essa matriz do filme, hoje em dia, se opta muito por uma matriz de projeção digital. Então, os arquivos têm que ser preparados de uma maneira para ir para um HD específico, né, que a gente chama de um DCP, que é um equipamento para projeção digital. A gente também fez alguns testes para experimentando uma saída fotográfica em filme, em película. Mas o filme tem muito branco, isso daí atrapalhou um pouquinho, daria muito trabalho, além dos custos de você fazer cópias de filme em película para exibição nos cinemas, é um custo muito mais alto, o transporte, a distribuição dele é mais difícil, então acabou se optando por uma maior quantidade de cópias em digital
a licença também da própria exibição do digital é bem mais barata. Então, o meu trabalho, o que era? Era cuidar dessa qualidade da imagem, fazer alguma revisão em algumas cenas. Por exemplo, o boneco ele tem um filetinho, né, o contorno do boneco muito fino. Às vezes, em cenas que ele está distante no cenário, perdia um pouco você não enxergava mais o filete. Então, às vezes, precisava dar um retoque, enfim. Aí uma camada que estava passando em cima da outra, em alguma cena tinha algum problema. É um trabalho mais técnico, de ajuste de técnico, imagem. mas extremamente artesanal. Lógico, não é cena por cena, frame por frame que a gente chama ali. Isso, e é um controle de cor também, enfim, é lógico, sempre orientado pelo diretor, mas, por exemplo, de repente uma cena o Ale acha que está muito contrastada, você precisa... E às vezes essa cena tem assim... 100 e tantas camadas, entendeu? E aí, então, é um trabalho artesanal nesse sentido, né? De você fazer um controle cena a cena, ajustando o que você... E você pegou o filme já depois de pronto, ou seja, a finalização é essa? Isso, praticamente depois de pronto. Eu trabalhei lá umas 3 semanas, já às vésperas do filme terminar. Aí, o senhor trabalhou onde? Aqui em Sorocaba ou São Paulo? Lá no estúdio. Olha, tem um estúdio pequeno na Vila Madalena, eu já o conhecia já há anos, então já acompanhava também o filme, mas não estava efetivamente produzindo, né? Agora, esse filme abriu também a expectativa para o Brasil com relação à animação, fez com que mostrássemos para o mundo a nossa capacidade. Já em outros momentos aconteceu o filme dessa natureza? Não, em termos de animação é a primeira vez, é um fato inédito, né? E um fato inédito para a América Latina, inclusive, né? Mas a gente vem numa curva ascendente, favorável para o cinema de animação já há alguns anos. A gente poderia dizer, sei lá, de 8 anos para cá, um crescimento considerável da produção da animação ligado a cotas de exibição, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, que eu costumo exemplificar, você de casa, por exemplo, se tiver a minha idade, cresceu vendo filmes americanos, Hanna-Barbera, Disney na televisão. Então, a nossa cultura estava ligada ao que a gente via nesses filmes. Então, eu brinco assim, como é que a lata de lixo de casa não era igual do manda-chuva? Poxa vida, né? Porque, lógico, eles estavam retratando uma realidade deles. Hoje em dia, as crianças têm possibilidade de ver filmes produzidos aqui no Brasil, né? Então, a gente tem várias séries animadas no ar, na televisão, em canais pagos, em canais públicos. E eu soube recentemente que a gente tem uma dúzia de filmes longa-metragem animados em produção. Então, eu não tenho dúvida de que essa indicação do Menino e o Mundo para o Oscar abriu uma janela enorme, né, para o cinema de animação brasileiro. Uma produtora que estiver terminando sua longa-metragem, quando for procurar um distribuidor internacional, será recebido totalmente diferente, né, porque as pessoas já têm um olhar para o Brasil, né, já vão... sei lá, você chegou com o seu filme e vai falar, opa, é daquele país lá que mandou um filme para o Oscar, deixa eu dar uma olhada nisso, deve ter alguma coisa boa aí. Então, o interesse é muito maior. Além do interesse do público em geral, né? A tendência de atrair mais bilheteria, né? Um dado triste, no Brasil, o público pagante no cinema para o Menino e o Mundo foi menor do que na França. Quer dizer, a diferença é brutal. Então, a tentativa também é que isso atraia um público maior, não apenas para o filme de animação em geral, mas especificamente para o brasileiro, né? Vale lembrar também que para o filme chegar no Oscar, ele ganhou dezenas de prêmios em outros festivais e, consequentemente, habilitou o filme para isso. Entre eles, o Annie Awards, um dos prêmios mais importantes do quesito filme animado, é isso? Isso, o Annie é meio o que algumas pessoas chamam de Oscar da animação. Há 2 semanas ou 3 semanas antes do Oscar, o Menino e o Mundo ganhou esse prêmio, mas é importante ressaltar que ele ganhou um prêmio que, para quem trabalha em animação, para a gente é o topo da carreira de qualquer animador, que é um festival chamado Annecy, na França. Então, o Menino e o Mundo ganhou por votação do júri e por votação do público. Então, ele ganhou os 2 prêmios desse festival, que é também, assim, é o topo da carreira mesmo. E, curiosamente, ano passado o Brasil já havia ganho com outro longa-metragem, História de Amor e Fúria, e todo mundo pensava que seria impossível novamente emplacar um longa-metragem animado. E foi o que aconteceu. E agora, curiosamente, o diretor do Uma História de Amor e Fúria está em parceria com a Lei, estão produzindo um novo filme também juntos.
Então, acho que vem muita coisa pela frente. Podemos agora, ser boas novas por aí. Com certeza. Acho que isso motiva todo mundo também, motiva quem já tinha algum interesse profissional na área, percebe que é um mercado em crescimento, né? Produção de séries para TV e longas para cinema. Agora, em Sorocaba, o filme foi acompanhado, esse momento do Oscar foi acompanhado no Museu de Imagem do Som, né? No MIS, ali Não, no Max. No Max, no Museu de Arte Contemporânea. Isso. No Max, na frente da FEPASA, aqui em Sorocaba, um espaço cultural muito interessante da cidade, e numa expectativa de avante premiere ali, né? Onde teve muita gente que foi prestigiar, a mídia cobriu. Acompanhei umas fotos desse evento que aconteceu. E aí o pessoal ficou na torcida, naquela expectativa. Como é que foi aquele momento, especialmente para você, Gil? Então, a brincadeira era a seguinte, eu como estava envolvido com o filme, queria assistir o Oscar e estar com alguns amigos, enfim. A gente até procurou um bar, alguma coisa para fazer isso. E como eu não descobria algum local que tivesse aberto, eu fiz a bobagem de botar na internet, no Facebook, perguntando, e aí, alguém tem uma dica de algum lugar? A Cristina Delagnese do Max viu eu perguntando e falou, vamos fazer aqui, vamos trazer para cá. E a gente começou a articular com alguns amigos, foi um evento sem verba nenhuma, né, totalmente colaborativo, aí chama a Uniso, colaborou com a gente na produção de um backdrop, na produção do boneco, tivemos empresas que apoiaram para transportar alguns convidados, enfim, montamos a ideia era fazer um evento mesmo, onde as pessoas puderam ir para lá assistir o filme, quem ainda não teve a oportunidade de assistir, e acompanhar a transmissão torcendo, né? Porque também tinha que acreditar que seria possível, senão não faria sentido estar torcendo, né? Mas foi muito legal, nós tivemos entre 170 e 200 pessoas circulando lá naquela noite, foi bem bacana. Muito bem. Professor, tudo isso com o que repercute aí em outros trabalhos que você desenvolve? Por exemplo, com o Festival do Minuto, que é de uma responsabilidade sua há muito tempo, trazer esse Festival do Minuto para Sorocaba. Então, no Festival do Minuto eu acabo colaborando eventualmente. O Festival do Minuto, eu acabo tentando estimular ele, que os alunos participem e tudo mais, e eu acho que a própria exibição, a exibição pública, né, a exploração do filme indicado para o Oscar, novamente vai atrair, as pessoas vão ficar curiosas. O Festival do Minuto tem categoria específica para animação. Hoje o Festival do Minuto é um festival online. Mas além disso também a gente promove o Dia da Animação, que é um encontro anual que ocorre todo 28 de outubro, que é uma data internacional para comemorar o Dia da Animação. E a gente já vem há 10 anos promovendo esse encontro em Sorocaba, então a gente acredita também que isso vai ajudar a atrair mais pessoas. O que eu gosto de reforçar é assim, a animação não é apenas para quem desenha, né? A animação está aberta profissionalmente para vários aspectos, né? De um redator que queira escrever roteiros para animação, que são muito específicos, alguém que gosta de ilustrar, que pode fazer cenários para animação, o próprio espectador que quer apenas usufruir da experiência de assistir um filme. Então a gente gostaria de atrair esse público diverso para esse encontro anual. E para a sala de aula, para essa geração que está na universidade, enquanto professor dos cursos de publicidade e design, como é que foi para essa moçada ver um filme que o professor também colaborou? Também isso é importante, eu acho que é motivador para eles também, né? Perceber que também não é algo tão distante. Eu acho que até para o próprio Ale Abreu, por exemplo, ele é um cineasta premiado, um animador premiado, mas chegar no Oscar é o topo da carreira. Apesar da pequena contribuição, isso gera também o interesse dos alunos, né? O que foi feito, como é que foi feito, o que era, qual que era o papel. Nós trouxemos o personagem aqui na faculdade para os alunos fazerem foto com ele, para interagir um pouquinho e perceber também, porque o filme trata de assuntos importantes, né? Assuntos sociais, não é apenas o aspecto técnico do filme também que é relevante. Então, eu acho que isso ampliou um pouquinho o interesse. Então, os alunos de jornalismo querendo saber para preparar algumas pautas a respeito. Então, houve uma motivação deles em geral. Agora, Gil, com relação também à sua trajetória, você falou há pouco tempo, no início da sua fala, que quem é da minha idade assistia Hanna-Barbera ou assistia Disney. Qual é a sua idade?
Eu sou dos anos da safra de 60, então eu tenho 55 anos, 55. feitos em novembro. Agora, a sua trajetória em Sorocaba, você começa trabalhando com qual área da atuação Então, ainda? Tem uma coisa engraçada que eu até costumo usar isso em sala de aula para também incentivar os alunos a não se desesperar quando eles não sabem muito bem a carreira deles, porque eu acho que tudo que você vai na sua trajetória adquirindo de conhecimento vai ser útil em algum momento. Eu, curiosamente, assim, na época do ginasial, né, naquela época existia ginasial, eu acabei fazendo Senai de Mecânica Geral. Então, fui torneiro, mexi com óleo, com farpa de metal, essa coisa, e adorava aquilo. Mas eu saí de lá, fiz um estágio numa empresa e não gostei de ficar ali na fábrica, peguei um departamento meio ruim ali. Aí, minha outra opção ao fazer o colegial foi fazer o Rubens de Faria Souza aqui de eletrotécnica. Aí fui lá, também minha mão se machucou muito. Nesse meio tempo surgiu uma oportunidade e eu comecei a trabalhar no Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul nessa época ficava ali na Rua São Bento com a Santa Clara, ali no centro da cidade. Onde é o Bradesco hoje. Onde é o Bradesco hoje em dia. E o Cruzeiro do Sul tinha um departamento que produzia os anúncios para quem comprava espaço no jornal. Com um currículo de torneiro mecânico e de eletrotécnico, como é que você chega no Cruzeiro? Como é que eu cheguei? Então, eu já desenhava um pouco nessa época, tá. E aí vem essa história da contribuição. No Senai, por exemplo, eu aprendi um pouco de desenho técnico, aprendi caligrafia técnica, então algumas coisas que me ajudavam. Eu já gostava de desenhar, então eu preparei alguns desenhos quando me chamaram lá para conversar. Eu levei uns desenhos ingenuamente também, feitos em caneta Bic azul, no papel, mas levei alguns desenhos. Até pouco tempo atrás, o Rui Batista Albuquerque, falecido recentemente, sempre que eu encontrava com ele, brincava comigo porque fiz um desenho de um coelhinho da Páscoa, né? Um coelhinho assim, orelhudinho e tal. E toda vez ele zoava comigo, brincava comigo, dizendo, o Gil lá do coelhinho, não sei o quê, toda vez que tinha um anúncio de Páscoa, ele me pedia para fazer alguma coisa. Então, acabei conseguindo iniciar lá. O estúdio também estava sendo montado, eles não tinham nenhum assistente. Nessa época, o Álvaro Zala, fotógrafo, meio que coordenava o estúdio, o Manuel Mota tinha, acho que chegado em Sorocaba, também fazia parte, o Rui era redator, e aí entrei meio de assistente de arte lá, ficar pranchetinha, aquela coisa toda. E nessa fase, eu cheguei Isso estamos falando o quê? Nos anos 70? Nessa fase, eu devo ter entrado no Cruzeiro do Sul, eu tenho lá na carteira assinada lá, mas deve ser 77, talvez, entre 76 e 77. Aí, em 78, eu entrei na faculdade. Do quê? Aí, em função do Cruzeiro do Sul, aí falei, bom, esse mundo eu quero. Tá. Apesar de adorar a mecânica, era muito sofrido. Prancheta, desenho. Ali eu estava num ambiente que eu percebi que eu gostava. Aí, nessa época, não tínhamos aqui em Sorocaba curso de comunicação social. Eu entrei na SPM, em São Paulo. E aí fiquei durante 2 anos. Você foi fazer publicidade? Fui fazer publicidade. Na época, eu brinco ainda, na época que era possível pagar a SPM, na Rua Humaitá, uma travessa da Brigadeiro Luiz Antônio, lá em São Paulo, um predinho minúsculo. Depois que eles mudaram para a Rui Barbosa. E quando eu saí, acho que um ano depois é que eles mudaram para o prédio atual. E nessa época, então, eu era obrigado a ficar fazendo, como muita gente faz até hoje em dia, indo e voltando de São Paulo para Sorocaba. Porque eu entrava à tarde no jornal, então eu acordava 4 da manhã, pegava Estudava de manhã? Estudava de manhã. E trabalhava até a noite, com certeza. Fechar jornal, aquela coisa. Nessa época não era computador, né? Você tinha que fazer uma marcação de texto, de fotografia para ir para fotomecânica, para fotocomposição. Aí esse texto levava um tempo para voltar, você montava a arte, enfim, revisava, tinha todo um procedimento. Então, terminava à tarde. E você ficou quanto tempo no Cruzeiro? Eu acho que fiquei uns 4 anos, de 3 a 4 anos no Cruzeiro. Aí no último ano da faculdade, enfim, nesse meio tempo eu sofri um acidente, cortei a mão e aí voltei, mesmo uma manetinha lá, mas consegui continuar trabalhando, montando arte. Saí do Cruzeiro, já estava muito cansado de viajar, aí fui morar em São Paulo e, enfim, aí comecei a trabalhar logo em seguida, também numa área parecida, mas dentro de uma empresa. E aí você ficou quanto tempo em São Paulo para até voltar para Sorocaba de novo? Fiquei quase 25 anos. Eu retornei para Sorocaba faz 12 anos. Então, acho que fiquei entre 23 e 25 anos em São Paulo. Aí, nessa época, eu tive a felicidade, assim, o meu primeiro e único emprego em São Paulo foi numa empresa que produzia computadores.
E aí eu comecei a ter o contato com essa tecnologia que estava sendo introduzida. Então eu peguei todo o começo do uso de computador e aquilo também aí me motivou. Eu saí de lá, montei um pequeno estúdio que prestava serviço de produção de imagens, na época imagens estáticas, né? Depois parti para animação, aí fui ficando velho, cansei e voltei para Sorocaba. Aí a pergunta clássica de aluno, além de dar aula, o senhor trabalha também? Exatamente. Hoje em dia eu faço exatamente isso. Além de dar aula, na verdade, hoje eu tenho um home office, que é mais chique, né, para dizer. Então, eu trabalho em casa, com presto alguns trabalhos de freelancer para São Paulo, às vezes coordeno alguns trabalhos remotamente, dou aula aqui na Uniso e às vezes promovo algumas oficinas relacionadas à animação. Então, esse trabalho às vezes é feito aqui com o Sesc Sorocaba e com o MIS de São Paulo. Eles também têm um projeto de levar oficinas para o interior de São Paulo, às vezes eu faço algumas delas. Professor, quem quiser bater um papo com o senhor, para saber um pouco mais da sua trajetória, saber mais do Menino e o Mundo, assistir o filme, se não assistiu ainda, saber como é que eu posso seguir por esse caminho. De repente, eu também faço alguns rabiscos lá em casa, ou rabisco no computador, tenho aquela mesa de trabalho. Eu queria dar uma olhada se, de repente, eu dou para coisa, tá? Lógico. Como é que faz para conversar? Bom, pode me procurar aqui na Uniso, aí é lógico, dependendo de cada semestre eu estou em alguns horários diferentes em função das disciplinas. Pode me escrever, eu não sei se... Pode ser um e-mail, Face? E-mail, acho que eu sou da velha geração, né? Então eu prefiro o e-mail. E-mail para mim é a coisa mais fantástica do mundo. Eu digo, não me telefone, me mande um e-mail. Tá. O meu e-mail é gil@caserta.com.br. Caserta com S? Caserta com S, já dizia minha professora do primário, o S entre duas vogais tem som de Z. Então é Gil... Caserta, C-A-S-E-R-T-A, gil@caserta.com.br. Facinho de encontrar. Eu respondo, então pode ficar... Pode mandar que vai ter resposta. Professor Gil Caserta, muito obrigado pela sua participação, sucesso. Tomara que tenhamos boas novas aí. O espaço fica aberto também para a divulgação do Festival do Minuto ou outra atividade que o senhor venha desenvolver aqui na Uniso ou fora da universidade. Muito obrigado pelo convite. Eu também estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem na área, para a gente trazer também para os alunos e para o público em geral informações a respeito dessa área que às vezes são informações pouco divulgadas, né? Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Você percebeu que a nossa vinheta mudou? A partir desse ano, o programa Uniso Comunidade conta com a criação do ex-aluno de Publicidade e Propaganda da Uniso, Rafael Negri, que está em nossos estúdios para falar mais sobre sua carreira, seus trabalhos e também as criações que desenvolve. Para você que está nos acompanhando pela rádio, você mantém a trilha sonora, que é a mesma trilha que nós sempre usamos, mas você que nos vê pela televisão sabe que nós temos um chamado vinheta de abertura, e foi essa vinheta que mudou. Vamos assistir então essa nova vinheta, criação do Rafael Negri. Então, a vinheta que o Rafael criou. Mas vamos conhecer um pouco o nosso entrevistado, como de praxe a gente faz aqui no programa. Rafael Negri, muito obrigado pela sua presença. Você tem um apelido, Rafael Pará. Da onde vem o Pará do Rafael Negri? O apelido veio já desde a infância, né? E foram meus amigos que foram colocando por causa do tamanho da cabeça. Então, minha cabeça cresceu primeiro, depois veio o corpo, né? E
Mas era Paraíba, né? Mas já me chamaram de Ceará, Belém, já foram misturando. Mas daí o Rafael tudo. Pará ficou. Aí o Rafael Pará ficou mais forte aqui na faculdade mesmo, né? Na Uniso. E aí depois eu continuei com o Pará na produtora. Aí depois que eu fui mudando aos poucos, né? Hoje você só assina Rafael Negri. Rafael Negri. Ainda algumas pessoas ainda me chamam de Pará ainda. Os mais antigos, né? Os amigos mais antigos aqui da faculdade. Muito bem. Como é que foi você, no ano 2099, você já pensando em fazer faculdade e acabou escolhendo o curso de Publicidade e Propaganda da Uniso? O que passava na sua cabeça, naquela época, jovem, 17, 18 anos, fazer o curso de PP? Eu sempre gostei muito de criação e arte, design. E a Uniso ainda não tinha, mas eu resolvi fazer publicidade e propaganda porque era um caminho para para chegar nisso que eu queria fazer. E aí escolhi a Uniso, porque eu lembro, putz, hoje a gente está no estúdio novo, mas na época no estúdio antigo já era muito bacana, então o estúdio de TV, o laboratório de rádio, tudo já era muito, muito bacana mesmo. Isso me impressionava quando eu entrei. Acho que era a única faculdade que tinha essa área de comunicação aí, né? Toda essa parte. E aí você acabou virando estagiário do curso. Que ano você estava no curso quando você virou estagiário? Foi no segundo ano, foi no terceiro ano do curso de publicidade. Eu comecei como estágio aqui, dentro do laboratório de TV. Aí que eu juntei as duas coisas que eu mais curtia, que era fazer arte impressa, e aí comecei a trabalhar com vídeo, né? Transformar as artes impressas em animações. Né? Mas naquela época você começou a trabalhar o que a gente chamava de edição linear, edição de corte seco. Era, para você que é mais antigo, já deve ter ouvido isso, esse termo técnico, era edição de vídeo para vídeo. Ou seja, você tinha um vídeo play e um vídeo rec. Você tinha um controlador entre esses dois vídeos, que a gente chamava popularmente também de controle remoto, e aí você selecionava a imagem do vídeo play e passava para o vídeo rec. Mas quando você ainda estava fazendo estágio, começa a surgir o primeiro computador para edição não linear. Você chegou a ver isso funcionando? Cheguei. A trabalhar nesse computador? Cheguei. Como era novidade até, a gente a gente estava aprendendo a mexer no software ainda, né? Os funcionários já conheciam um pouco mais, eu, como estagiário, estava aprendendo com eles. E ainda a gente usava ainda a edição corte seco, depois acabava finalizando, né? Alguns TCCs dos alunos acabavam finalizando na edição não linear, né? Mas eu lembro, a máquina era enorme, né? Tipo, era pesada, né? Lenta. Era lenta, o pacote Adobe era o Premiere 5.5 ou 6. Era 5.5 ou 6, alguma coisa assim. Então ainda estava muito recente, né, a tecnologia, né? Mas... E você tinha aquele termo chato que acontecia, que era você tinha que mandar renderizar, né? Ou seja, você fazia o processamento e deixava a máquina desenvolvendo, processando isso, horas a fios, às vezes até de um dia para o outro, para fazer alguns segundos de animação. Sim, nossa. E eu, aqui dentro fazendo estágio mesmo, eu comecei a mexer com... quando eu entrei como estágio aqui, a primeira coisa que eu pensei, falei assim, quero aprender 3D e After Effects. Aí eu comecei a batalhar para isso, aprender aqui dentro da faculdade, sozinho. Numa época que não tinha tanto tutorial e tal. E o 3D, para você renderizar, na época, uma imagem de SD, né, 720 por 480, demorava aí, um frame demorava, tipo, meia hora, 40 minutos. E às vezes deixava dias renderizando, né? E aí, quando o resultado, muitas vezes, não era satisfatório, né? Não era porque eu estava aprendendo também, né? Perdia tudo que estava fazendo. Cheguei a perder muito trabalho também. E daí, como é que foi? Você terminou a faculdade, você começou a trabalhar com o quê? Terminei a faculdade, ao mesmo tempo terminou o estágio. Cheguei até a ser efetivado aqui por um tempo, mas logo em seguida eu entrei numa produtora de vídeo que tinha acabado de vir para Sorocaba. Eles eram de Bauru, era a TBR, né? Aí eles vieram para Bauru, mudaram o nome para Time, né? Eles ainda tinham em Bauru e tal. E fiquei lá durante um bom tempo lá.
na produtora. Fiquei mais ou menos, acho que uns 7 anos lá dentro da produtora. Mas com isso, fazendo trabalhos freelancers para agências e outras produtoras também. Acabava fazendo alguns jobs também. E depois disso que eu consegui entrar na TV, né? Depois de muita batalha, né? Para tentar entrar lá, eu consegui entrar na TV Tem. Já era a TV Tem quando você entrou? Já era a TV Tem. Eu entrei para fazer a campanha dos 5 anos da TV Tem. Eu entrei, na verdade, como editor de imagens lá. Mas meu caminho sempre era o departamento de arte. Eu sempre editava lá, ficava olhando o departamento de arte, né? E eu entrei para mudar a vinheta final dos 5 anos, né? Eles tinham uma vinheta que o pessoal da arte tinha feito. Então eu só tinha que ficar mudando isso e fazer o jingle, o jingle final, né? O jingle de fim de ano deles, né? Que acabou nem indo para o ar. Ficou acho que uns 3 meses, umas 3 semanas no ar, mais ou menos. E aí, como é que você migrou só para a área da computação gráfica daí, da própria TV Tem? Então, foi um contrato de 6 meses dentro da TV Tem, como editor de imagens, né? E esse contrato acabava, né? Ia acabar, né? E aí eu fiquei 3 meses... eu não estava desempregado porque ainda eu continuava na produtora. Então, tipo, trabalhava das 8 às 6 na produtora e entrava às 8 da noite, às 2 horas da manhã na TV Tem. Então, trabalhava, tipo, 24 horas por dia. E aí, depois de muito custo, acabou meu período, meus 6 meses na TV Tem, né, como temporário. Aí, depois de muito custo, consegui 3 meses depois, consegui entrar no departamento de arte. Estava mudando todo o departamento de arte. E o coordenador, eu não conhecia o coordenador ainda do departamento, aí ele me viu meus trabalhos e me contratou. Você está acompanhando o nosso programa pela televisão, nós estamos recebendo uma visita hoje muito interessante. É um pessoal que veio aprender conosco, bater um papo conosco, a criançada do 5º período da escola Nazira Najib, e veio com a professora Antônia e o professor Wagner. Eles vieram conhecer a nossa estrutura. Inclusive, a Uniso tem esse programa de visita monitorada. Se você tem interesse em trazer a sua escola, em trazer seus alunos, a sua empresa, o seu clube de serviço, sua igreja, para conhecer a Universidade de Sorocaba, nos procure. Nós temos um setor que é específico para isso. Você pode entrar em contato conosco pelo próprio Face do Uniso Comunidade, ou pode ligar para a gente também para fazer esse agendamento, e aí a gente vai estar à sua disposição também. Lembrando que o telefone da Uniso é o 21017000, é só você ligar, 21017000, e dizer que você tem interesse em fazer uma visita na universidade, que nós estaremos à sua disposição também. Rafael, mas aí você entra na TV, começa nesse departamento de arte, teve algum momento, algum personagem no departamento de arte, eu acho que o Tenzinho, que é um personagem muito simpático que a TV Tem desenvolveu, você participou da criação do Tenzinho, da remodelação desse Tenzinho? Sim, sim. O Tenzinho é um personagem, quando entrou essa nova equipe no departamento de arte, ele já existia. Só que ele teve que ir modernizando conforme a época mesmo. Ele era muito antigo, né? A TV já tinha 5 anos, então ele foi criado logo no início da TV. Então, eu entrei, a TV já tinha 5 anos, e aí aí a nossa equipe começou a mexer, a cada ano, na verdade, a gente ia mudando esse personagem, né? Ele ia deixando os traços, antes ele não tinha os traços muito brasileiro, ele era uns traços mais, tipo, gringo, assim. Ele veio importado, o Tenzinho? Foi produzido fora do Brasil? Não, foi feito aqui mesmo, só que os traços dele eram mais, ele era mais estilo gringo, não tinha nada a ver com brasileiro. Então, não tinha jeitão, não tinha jeitão, né, o estilo mesmo, né, dele. O gingado dele. O gingado dele. Então a gente foi meio que remodelando ele para ficar mais com a cara nossa mesmo, assim, sabe? E aí você ficou quantos anos na TV e quais outros trabalhos importantes ou que você fez na TV que você lembra que vale a pena a gente comentar? Eu fiquei durante 5 anos no departamento de artes, mas eu fazia muito a parte institucional da TV e a parte de criação de pacote gráfico dos programas. Então, o que está no ar aí, o que tem agora é o Tem Notícias. Tem Notícias a gente fez não só a vinheta, mas toda a parte de cenografia, né? Toda a parte do remodelagem, né? do cenário, né? Então, ele já existia também,
só foi trocado algumas cores, criado algumas bancadas. Antes eram sentados, né, os apresentadores, hoje eles são em pé, né? Criamos o monitor ao lado, então demos uma boa modificada e também na vinheta, né? Isso é o trabalho do produtor de design gráfico, ele faz todo o processo, é isso? Eu sempre falo até para os meus alunos, assim, o designer, ele não pode ficar preso só no gráfico ou só na TV, ele tem que partir para qualquer área do design. Então, por exemplo, precisa criar uma mesa. Você vai criar uma mesa, você sabe os conceitos para chegar na criação. Eu não sou designer de profissão, né? Eu não sou designer de formado, né? Eu sou de profissão, não de formado. A vida me levou a esse caminho, né? Então, eu acho que tem que ser aberto, né, nessa área mesmo. Você tem que pegar qualquer tipo de trabalho, né? Agora, a gente tem uma preocupação, Rafael, que nós temos à disposição hoje pacotes free dessas vinhetas, principalmente vinhetas de televisão, vinhetas de abertura de programa, que a pessoa vai lá, pega esse pacote free, muda o caractere, muda a letra, né, que a gente chama, põe uma imagem em cima e fica meio que pasteurizado, ou seja, olha, já vi isso numa TV, já vi isso num programa, já vi isso num lugar. Isso perde a identidade, isso perde um conceito quando você fala assim, olha, eu já vi isso antes. Perde, né? Primeiro, você não tem a exclusividade, e outra que, mesmo você mudando algumas características dessa vinheta, né? Você não tem aquela sua exclusividade e não faz parte, não tem a cara do seu programa, não tem a cara do seu cenário, não tem, tem que ser tudo uma coisa ligada, né? Exclusiva. Exclusiva mesmo, né? Agora, como é que você trabalha com trilha sonora? Porque muitas vezes o que nasce primeiro? A trilha sonora que nasce para você produzir a vinheta, ou nasce a vinheta e depois cria-se a trilha que vai ter que casar, juntar para dar o efeito desejado? A maioria das vinhetas que eu criei, que eu fiz, foi a partir de trilha já existente. Se não era existente, era uma trilha parecida. Então, a importância é muito grande ter a trilha antes, porque você faz a marcação... Tem o som antes. O som antes. Porque você faz a marcação da trilha de acordo com os cortes da vinheta e tal. E acho que é importante. Você conhece um pouco de música, consequentemente, para poder entender o que você falou de marcação, de pontos, de batida? Eu sou um músico frustrado, assim. Eu não sou músico, né? Não sei tocar nada. Eu tenho guitarra, tenho violão, mas eu não sei tocar nada. Mas eu gosto muito de música. E isso acho que me ajuda bastante, né? Eu até cobro também dos meus alunos isso. Presta atenção na música, fica atento à trilha. Cuidado com os videoclipes, né? Tem que encaixar a trilha certinha dentro do videoclipe, né? Não só acompanhando a batida, mas tem que ter o momento certo da virada e tal. Então, eu acho que é importante você conhecer um pouquinho, né? Não ser expert, né? Se for, melhor ainda, ajuda muito, né? Ajuda bastante. Aí você já falou 2 vezes durante a nossa entrevista dos seus alunos. Aí você saiu da TV depois do período de 5 anos que você estava lá e resolveu seguir uma carreira solo, né? Aí você montou uma empresa de animação, o que levou você depois a montar uma escola de animação, que hoje você já tem, inclusive, uma filial dessa escola em Jundiaí, Sorocaba e Jundiaí, você tem sócios. Queria que você falasse sobre essa escola e se também nasceu primeiro a escola ou nasceu primeiro a sua produtora, que acabou levando a escola porque você viu a necessidade de formar mão de obra na área. Assim, eu sempre, mesmo fazendo ainda trabalhos... A TV, sempre fiz trabalhos, né? Estando na TV, sempre fiz trabalhos só para a TV tem. Mas às vezes fazia para outros clientes externos, né? Não outras emissoras, mas outros clientes. Tipo um comercial, alguma coisa assim, um motion graphics para comercial e tal. Ou algum 3D, uma animação. Então é uma coisa que eu nunca parei de produzir. Aí quando nós estávamos, quando eu estava dentro da TV ainda, eu e meu sócio, que era meu coordenador do departamento de artes... Quem que é? É o Júlio Tâmega. Ele teve uma ideia na verdade foi assim, a gente estava sempre quando precisava sair alguém de férias lá no departamento de artes, não tinha quem cobrisse as nossas férias, tinha que chamar a gente de Jundiaí, de Campinas, de São Paulo,
não tinha gente, não tinha tanta gente dessa área aqui em Sorocaba. E aí a gente teve a ideia de montar esse curso. Ele começou lá em Jundiaí primeiro. Em Jundiaí que começou, lá foi meio que um laboratório. Então os primeiros cursos foram lá, depois que a gente começou aqui em Sorocaba. Aí, a nossa paixão pela produção ainda não acabou. Então eu trouxe meus clientes para dentro da escola também, né, para produzir lá com a gente. Então, eu tenho muitos alunos que acabam trabalhando comigo, né? Eles fazem o curso lá e ainda são mão de obra para mim ainda, né? Para a empresa, né? Eu consigo colocar eles fazendo uns produtos reais, não só produtos escolares ali, né, dentro da escola, né? Aí você tem hoje, qual é o perfil desse menino, menina que faz lá o seu curso? É o jovem de 14, 15 anos que está envolvido com games, que gosta dessa parte gráfica, ou é de repente a pessoa mais velha que vê uma brecha no mercado, já trabalha com computação em outro sentido, ou trabalha com desenho no papel e quer animar esse desenho? Quem é o perfil do seu aluno hoje? Não tem tem um perfil, sim, mas eu já dei aula para advogados, para administradores. Que queriam aprender computação que queriam gráfica? aprender computação gráfica. Mas por hobby ou por... Por hobby. E eu tinha um advogado, ele falou, não, quero fazer porque eu quero colocar minha filha, não sei aonde e tal. Aí ele fez After Effects, né? Então eu quero fazer computação, quero colocar ela no chroma key, fazer ela voando, coisas assim, sabe? Foi muito bacana, ele adorou o curso, ele queria fazer até mais. Só que ele falou assim, mas para hobby, né, eu não vou usar tanto, né? Mas o perfil máximo mesmo é o pessoal que está para entrar na faculdade, ou já está na faculdade, ou acabou a faculdade. A partir de 16 anos, então? A partir de 16 anos. Eu tenho uma turma de 10, 2 alunos de 10, e um de 15 e um de 18. Então, os de 10, assim, é incrível, né? Eles são totalmente ligados, né, nessa área de computação gráfica, eles observam tudo, são meio que gênios, né? Porque acho que eles já nasceram já na época dos touch, né? Touch. Mas o perfil é esse, a partir mesmo dos 17, o mais forte é a partir dos 17 anos. E que cursos você oferece hoje lá? A gente tem o curso de computação gráfica, que envolve toda a parte para criação, para trabalhar dentro de uma emissora de TV ou de uma produtora ou até para maquete eletrônica. Esse curso foi baseado no que a gente fazia dentro do departamento de artes da TV Tem. Então é um curso que tem Photoshop, Premiere, After Effects, 3D Max, Cinema 4D, 3D Max voltado para maquete. Aí tem até um TCC no final, que é ou um curta-metragem, ou um comercial de TV, então... E quanto tempo demora um curso desse? Esse curso completo é 1 ano. 1 ano? 1 ano. Tendo aula quantas vezes por semana? Dá 2 vezes por semana, 6 horas. 6 horas por semana. Mas a gente tem os cursos livres também, né? Aí os cursos livres, aí o aluno escolhe qual que ele quer fazer. Então... Ele pode fazer por módulo, só pode fazer por módulo, sim. Games você trabalha também ou ainda não? Ainda não, mas é uma coisa que a gente só não entrou com games ainda porque a gente não tem know-how. Né? Eu até estou participando de uma produção de games, né? Criando uns personagens e tal. É um pessoal de Minas. Eles entraram em contato com a gente e aí a gente está fazendo só os personagens e eles estão fazendo a parte de animação. A gente está fazendo só a modelagem dos personagens, né? Aí eles fazem a parte de colocar os personagens dentro do game, né? Tá, fazer ele funcionar, andar, jogar, brincar. Então, então a gente está ainda nesse processo. Então a gente não tem o know-how ainda para fazer esse curso, mas eu quero colocar assim, acho que é uma ferramenta excelente. Até, mesmo que a gente não tenha o know-how, ainda envolve computação gráfica, sem ser diretamente na hora de você jogar, mas sim uma abertura do game, a introdução, né, do jogo e tal. E ainda envolve computação gráfica, é como se fosse produzir para televisão, né, ou para internet, né? Ainda envolve. Então, aos poucos a gente vai colocando isso daí.
Agora, a gente acompanha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, percebe que a evolução tecnológica, praticamente a cada 6 meses, tem alguma novidade, tem uma coisa nova. O lançamento, por exemplo, do último iPhone foi, assim, um estrondo na produção de audiovisual, porque o próprio comercial do iPhone foi produzido com o iPhone. Tá? Quer dizer, que mostra que um telefone hoje tem uma possibilidade de fazer o comercial de televisão tão bom quanto aquele que divulga o próprio telefone. E a gente percebe, então, vai ser lançado agora, futuramente, já está sendo produzido, foi um teste, para o primeiro cinema holográfico do mundo, que vai ser em Amsterdã. E esse cinema, você vai receber um óculos, você vai sentar numa cadeira que gira 360 graus e aí você vai assistir o filme do ângulo que você quer. Então você vai ter um ambiente, que não precisa ser também no escuro, porque esse óculos é totalmente fechado, você recebe um fone de ouvido da Sennheiser, que é de excelente qualidade, e você vai olhar para onde você quer, do jeito que você quer, para assistir o filme. Isso já existe em alguns aplicativos no celular, que você já pode mudar o celular de posição, né, para baixo, para cima, e você assistir como é que foi feita aquela gravação. Quer dizer que a evolução está constante e permanente. Você também tem que se preocupar com isso. Não dá para imaginar que o que você abriu a escola há um tempo, que aquele software, você continua usando mesmo? Não, a gente tem que estar um passo à frente dos alunos, né? Pensando, né, um passo à frente, né, dos alunos. A gente tem que ser gerador de conteúdo para eles, né? Então, a gente tem que passar, tem essa nova tecnologia, dá uma olhada, é bem legal. Esse negócio das câmeras 360 que você gira, né? Você usa 6 GoPros, né? Eu acho incrível. O duro é ter dinheiro para você ter 6 GoPros, né? E o equipamento. GoPro é uma pequena, uma câmera minúscula, mas com uma qualidade de alta resolução. Exatamente. É isso? Nossa, é uma câmera sensacional, que usam muito em filmes até, né? Porque é uma action cam, né? Que eles colocam dentro de carro. Então, é uma câmera de baixo custo que você pode quebrar ela, né? Num orçamento de um filme não é nada, né? O valor dela, né? É caro para nós meros mortais, né? Mas esses equipamentos, essa tecnologia faz com que você invista no que em você. Você tem feito cursos, feito viagens, você tem buscado informações pela internet. Como é que é o caminho de você também se capacitar para poder estar atualizado? A gente tem que sempre estar buscando caminhos. Mesmo a gente dando curso, a gente precisa fazer cursos ainda, né? A gente tem que estar sempre atualizado nisso daí, nessas novas tecnologias, lendo muito, estudar. Não dá para parar de estudar, né? Você tem que estar sempre buscando outras ferramentas né? A gente até comentou dos games, né? Porque eu não tenho know-how, mas eu estou buscando isso. Então a gente está fazendo cursos, está trabalhando com isso, está querendo trabalhar com isso para poder mostrar para os alunos, né? A gente viu o cara fez um portfólio inteiro dele num jogo. Então você vai navegando, isso é jogo para a web. Então, você vai navegando pela web e pelo jogo, né? E vendo o portfólio do cara, né? Vendo o demo reel, né? O demo reel é um videoclipe com os principais trabalhos que o cara fez, né? De computação gráfica ou do que for. Então, é uma coisa muito bacana hoje, essa mesma tecnologia, né? Usando a plataforma para games, você faz coisas para você entrar dentro de uma maquete eletrônica, antes de você ver o apartamento pronto, né? Você entra, vê aquele piso que vai ser daquela cor, aquela parede. Você pode ir mudando a parede em tempo real, fala assim, eu quero essa parede vermelha. Aí ele vai mudando, você só dá um clique, ele vai mudando já em tempo real. Então, é uma coisa que a gente tem que buscar buscar conhecer mesmo essas novas tecnologias para poder aplicar, né? Para poder estar aplicando isso daí. Então, consequentemente, não é só para quem pensa em trabalhar em televisão. É para quem pensa em atuar como engenheiros, como arquitetos, como design de interiores. Sim. É uma ampla área, então, área que você está desenvolvendo. Com certeza, né? É um ótimo produto para venda de apartamentos, né? Por exemplo, você não precisa hoje em dia ter aquela maquete que é caríssima, né? Que eu acho incrível, aquela maquete real, né? Você não precisa ter, é muito caro. E a tecnologia
E depois joga fora, né? E depois joga fora, é um desperdício, né? Mas eu acho incrível, eu acho quem faz aquele tipo de maquete, né, real, eu acho muito bacana. E aí você tem essa tecnologia que é mais barata, né? Ela é bem mais barata. Apesar de ter um valor legal, mas ela é bem mais barata do que uma maquete real mesmo. Rafael, quem quiser conversar com você, conhecer um pouco também a sua escola, bater um papo sobre animação gráfica, sobre a Mundo Arte, que é a escola que você tem, como é que faz? Tem um e-mail, tem um Face, tem um telefone? Qual é a forma mais rápida e mais fácil? A gente atende muito os alunos pelo Facebook, direto da Mundo Arte mesmo. Então tem o perfil da Mundo Arte Sorocaba, o perfil da Mundo Arte Jundiaí e tem a página da Mundo Arte. É Mundo Arte com Temudo, é isso? Temudo, isso. Tá. E o site? O Qual site é o www.mundoarte.tv, TV de televisão. .tv só. .tv, isso. Tá certo. Rafael Negri, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, obrigado pela vinheta que você remodelou aqui para o News Comunidade e estamos à disposição aí para as novidades que você tiver lá para trazer para a gente apresentar também para o nosso público. Muito bom, legal, obrigado por me chamar, por estar aqui também. O programa News Comunidade vai terminando por aqui. Se você quiser conversar conosco, você também pode acessar o Facebook. É só ir lá e procurar o News Comunidade. Lá você pode fazer sua crítica, comentário ou sugestão. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!